Boa noite, quinta-feira, 19 de maio. No Unesp Notícias de hoje, a gente discute o tema do terceiro colóquio promovido pelo Grupo de Pesquisa Ética, Educação e Direitos Humanos, em comemoração aos 40 anos da Unesp. Vamos conversar sobre movimento estudantil e representatividade acadêmica, com o professor do Departamento de Psicologia da Unesp, Antônio Zébios Filho. E ainda nesta edição... Na semana de combate ao abuso e exploração sexual infantil, você vai ver que a prevenção a esse tipo de crime é feita nas ruas e nas estradas. E a gente mostra os benefícios da dieta paleolítica, inspirada em hábitos ancestrais. Esta semana é marcada no Brasil todo por ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Um crime que está mais perto do que a gente imagina. Nas estradas, por exemplo, são cerca de 500 pontos de prostituição de menores na região sudeste. Aqui em Bauru teve uma passeata hoje cedo para chamar a atenção para esse crime. Só na cidade, cerca de 10 crianças por mês são vítimas de crime sexual. A passeata promovida pela Secretaria do Bem-Estar Social partiu da quadra 1 do Calçadão da Batista e contou com a presença de crianças e adolescentes. O objetivo é conscientizar a população do município sobre a importância da denúncia de casos de abuso e exploração sexual infantil. As ações que estão ocorrendo, elas servem para um trabalho preventivo, para alertá-los, né? E aí eles levam esse comunicado também aos pais, aos familiares. Os professores têm colaborado bastante conosco. Então você faz um marco de divulgação desse trabalho preventivo, justamente para que as crianças fiquem preparadas, né, para o enfrentamento de situações como essa e que saibam facilmente como denunciar. Segundo Darlene, o número de denúncias aumenta após a realização dessas ações. Em 2015, foram registrados mais de 17 mil casos no Brasil, de acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos. Em Bauru, foram 109 ocorrências no ano passado e mais 45 queixas nos primeiros meses deste ano. Depois do início dessas ações, já foi possível observar algum resultado positivo, por exemplo, aumento de denúncia? Olha, normalmente a Secretaria do Bem-Estar Social, ela tem um aumento significativo de denúncia, né? As pessoas se encorajam, não precisa ser somente a vítima ou alguém da família, alguém que souber, né? E aí nós tomamos todas as providências, tem a redução de danos, um aparato de instituições, porque além da questão física, da dor física, tem a dor da alma, que é algo assim irreparável. Mas os episódios de crime sexual não ficam apenas no ambiente urbano. Pelas rodovias do país, é comum encontrar crianças e adolescentes em situação de risco. O último levantamento da Polícia Rodoviária Federal, feito em 2014, identificou no Brasil quase 2 mil pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. A maior incidência está no Sudeste. Desses 2 mil pontos, 494 estão na região. E de acordo com os cálculos da polícia, a cada 27 quilômetros de rodovias federais existe um ponto de risco desse tipo de exploração. O mapeamento é relativo às denúncias feitas pelo Disque 100 e apenas em rodovias federais, por isso não mostram o número total de casos de abuso e exploração. Para tentar combater essa situação, em 2006 foi criado o programa Na Mão Certa, que incentiva empresas a desenvolverem ações de responsabilidade social. Nesta fábrica, a atividade foi realizada com motoristas que percorrem as estradas diariamente e presenciam essa realidade. Faz 10 anos que estou na estrada, né? Já vi sim, caso de motorista, adolescentes, posto de gasolina, beira de lugar mais pobre, né? Nordeste, favela, essas coisas. Eu tenho filho, adolescente, e não gostaria de ver também minha filha, né, situação dessa, né? É o 9º ano consecutivo que a empresa participa do programa. Os motoristas recebem orientações sobre como denunciar casos de abuso e exploração sexual infantil nas estradas. Como nós temos um fluxo muito grande de motoristas que frequentam as nossas unidades, ou para trazer produtos, ou para levar nossos produtos para outros clientes, nós temos um fluxo grande e os motoristas estão diretamente envolvidos nesse programa Na Mão Certa, que é o programa para evitar a exploração sexual infantil e de adolescentes, né?
Denúncias de abuso sexual em crianças podem ser feitas pelo telefone. É só discar 100. Você também pode fazer denúncias pelo site disque100.gov.br. A chuvinha que caiu nos últimos dias ajudou a deixar o clima mais frio, mas pela sensação térmica. Amanhã o tempo continua fechado, porém com chuvas mais intensas. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Áreas de baixa pressão chegam ao estado amanhã, o que deixa o tempo ainda mais instável em todas as regiões paulistas. A previsão é de chuvas generalizadas. Em Bauru também devemos ter chuva a qualquer hora do dia, mas ela deve se intensificar à tarde. Agora a umidade do ar é de 89%. A velocidade dos ventos é de 7 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 15 graus e agora à tarde a temperatura subiu para 21. Nesta sexta-feira, os termômetros devem variar entre 16 e 24 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer as vantagens da dieta paleolítica. Os cardápios são baseados na comida dos nossos ancestrais. Alimentos frescos, consumidos sem adição de conservantes. Os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos já já. Voltamos, a gente fala agora de uma dieta que vem se popularizando, chamada paleolítica. Sim, é uma referência à Idade da Pedra, mas por um motivo simples. As refeições só devem conter alimentos naturais, ou seja, nada processado. Há pouco mais de um ano, Lucas pesava 135 quilos. Com apenas 25 anos, já tomava remédio para controlar o diabetes. O vigilante fez uma dieta e conseguiu emagrecer mais de 30 quilos. Agora ele quer eliminar mais 10. Para isso, segue há 4 meses a chamada dieta paleolítica. Fácil não é, mas é possível, né? Como qualquer reeducação alimentar. Tive ótimos resultados, estou tendo ainda ótimos resultados. E eu estou seguindo, estou adorando. E eu acredito que eu vou por um longo período aí até alcançar meus resultados. Depois a Ana, que é minha nutricionista, vai ajustar, né? Dentro dos princípios da paleolítica. A dieta paleolítica leva esse nome porque é baseada na alimentação dos homens primitivos. A proposta é ingerir apenas alimentos de origem vegetal e animal, sem a presença de alimentos industrializados ou processados. Para levar a meta de perda de peso adiante na hora das compras, Lucas investe nos produtos naturais. Cenoura, berinjela e batata doce não faltam no cardápio diário. Esta nutricionista acompanha a dieta e explica que, apesar de parecer restritiva, é rica em nutrientes. Na verdade, a comida é de verdade. A proposta é evitar industrializados. Então, qualquer tipo de pessoa pode comer comida de verdade. Idoso, criança, tenho diabetes, tenho hipertensão, não importa, é comida de verdade. Procurar e preparar os alimentos corretamente dá um pouco de trabalho, mas para a Isabela, outra adepta da dieta paleolítica, o preparo das refeições é rápido e fácil. No almoço, por exemplo, a estudante faz frango temperado com alho e cebola e acrescenta um pouco de nata por recomendação da nutricionista. Para acompanhar, legumes cozidos no vapor e salada. Em 6 meses de dieta, ela emagreceu 20 quilos. Primeiro eu achei que eu ia desistir na metade, porque eu falei, nossa, vai ser muito difícil fazer sem carboidrato. Eu falava, eu não sei como que vai ser, se eu vou ter muita disposição ou não. Aí foi indo que eu percebi que não era tão difícil assim. Eu levo no máximo meia hora por dia para fazer a minha refeição. E assim, eu só como quando eu tenho fome, então eu não fico o dia inteiro na cozinha. Quais são os riscos para a pessoa seguir essa dieta sem orientação? Na verdade, fazer trocas erradas, exceder em nutrientes, trocar vegetais, comer muita carne. As pessoas associam a paleolítica a comer muita carne. Então, fazer esse tipo de troca errada. Agora um programa cultural para hoje à noite. Logo mais, o Anfiteatro Guilhermão, no campus da Unesp, vai receber um festival de música organizado pela Rádio Unesp. A atração faz parte das comemorações dos 25 anos da emissora. Quem traz os detalhes é a repórter Marisa Sei.
Nós estamos aqui no Guilhermão, onde daqui a pouquinho vai ter a mostra cultural realizada pela Rádio Unesp. Por aquele palco ali vão passar diversos músicos ao longo da noite. A festa vai contar com o instrumental de Zé Ricardo Passetti, o Quinteto de Metais Tocarte e outras bandas. O público pode passar pelo anfiteatro para acompanhar as apresentações, que são gratuitas e abertas para toda a comunidade. Os shows também serão transmitidos ao vivo pela Rádio Unesp FM e pela internet. Os músicos começam a subir ao palco às 8 horas da noite. Ficou interessado? Corre para cá. O Guilhermão fica dentro do campus da Unesp. Marisa Sei para o Unesp Notícias. No próximo bloco, vamos falar de mais um dos colóquios realizados pelo Grupo de Pesquisa Ética, Educação e Direitos Humanos da Unesp em Bauru. A gente conversa com o professor Antônio Eusébios Filho, que amanhã comanda o debate sobre movimento estudantil e representatividade acadêmica. Voltamos num instante só. O Grupo de Pesquisa Ética, Educação e Direitos Humanos, ligado ao Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, está promovendo uma série de colóquios para debater o papel da universidade pública. É uma referência aos 40 anos da Unesp. As discussões podem ser acompanhadas pela internet e são abertas às questões dos internautas. Vamos conversar agora sobre o tema do colóquio desta sexta-feira, que vai falar sobre movimento estudantil e representatividade acadêmica. Recebemos em nosso estúdio o professor que vai liderar essa discussão amanhã. Ele faz parte do Departamento de Psicologia da Unesp, é o Antônio Eusébios Filho. Professor Antônio, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Antônio, falando de representação estudantil, na Unesp a gente percebe um movimento recente que ganha muita força, que é a criação dos coletivos. Eles são um tipo de representação estudantil consistente, na sua visão? Sim, com certeza. São consistentes e são legítimos. Mas eles, eu acho que eles denotam dois aspectos, né? O primeiro, uma crise mais geral, né, de representatividade política, né, que a gente pode observar isso principalmente na juventude. Os jovens não acreditam mais no sistema político, né, no sistema partidário. Acho que isso é geral, aparece em quase todas as pesquisas sobre o comportamento político e eleitoral dos jovens, né. E estão buscando novas formas de organização por fora dos partidos e por fora das entidades representativas que historicamente cumpriram um papel no movimento estudantil. Esse é um ponto interessante, que por um outro lado mostra um aspecto positivo, né? que é um pouco um rechaço às burocratizações, ao autoritarismo, né? Que esteve presente historicamente em diversas entidades estudantis, sindicais, partidos, né, políticos de uma forma geral. Não que todos os partidos e entidades sejam caracterizados por essa burocratização e por esse autoritarismo, mas esses dois fenômenos estiveram presentes, né, nesses últimos anos, e também acho que mostram uma certa desesperança, um certo sentimento de indignação com partidos que em outros tempos eram partidos considerados de esquerda e que acabaram aplicando a política neoliberal, né? Então tem aspectos positivos diante dessa crise de representatividade. Um aspecto negativo é que acaba dificultando, né, a construção de uma unidade, no caso do movimento estudantil, uma unidade dos estudantes, né? Porque as pautas acabam sendo pulverizadas, né, nas pautas específicas ligadas a determinados coletivos, mulheres, negros e negras, enfim. Então acaba pulverizando um pouco a representatividade desse segmento. Desse segmento estudantil. E um sintoma disso é a ausência de um diretório central dos estudantes na Unesp, por exemplo, né? Que paute as lutas que unificam todos os estudantes, né? Você pode ser negro e negra, mulher, o público LGBT, mas todos, de uma certa forma, têm um problema, por exemplo, em relação à permanência estudantil, né, à moradia, enfim, a ausência de democracia na universidade. Quer dizer, são coisas que tocam, de uma forma geral, todos os coletivos, ainda que atinjam mais os estudantes negros, as mulheres, né? Então,
eu acho que o ideal seria unificar essas pautas, claro, a partir das demandas específicas também, sem deixar de levar em conta essas demandas, né? Antônio, eu queria aproveitar a sua presença para comentar também um episódio que atingiu diretamente esse público do qual a gente está falando, que foi a abordagem truculenta da Polícia Militar aqui em Bauru a uma república estudantil, os jovens feridos, um deles gravemente ferido, não é? E dentro dessa discussão do grupo de pesquisa de vocês, de direitos humanos, como que você avalia a atuação da polícia num episódio como esse? E isso é um reflexo de que movimento dentro da nossa sociedade? Sim, isso é interessante, porque a violência policial contra jovens, negros e moradores de periferia sempre existiu. Um fato novo que nós vimos observando nesses últimos anos é a violência contra os estudantes universitários também, dentro de um processo de acirramento da repressão policial, inclusive dentro das universidades, né? E agora a gente vê com esse episódio que também ele se estende para fora das universidades também, né, com os estudantes. Esse é um fenômeno extremamente preocupante, né? E que também, de uma certa forma, explica essa pulverização do movimento estudantil e até um certo enfraquecimento do movimento estudantil, porque a repressão policial vindo forte, com as punições ao mesmo tempo aplicadas pela reitoria, elas também contribuíram para pulverizar esse movimento estudantil. Então a repressão policial também é um elemento que contribui negativamente para a organização estudantil, né? E, de fato, isso é um sintoma de uma sociedade cada vez mais repressora, ou melhor, de um Estado cada vez mais repressor, que agora também reprime os estudantes universitários, né? E você vê que essa postura de violência, ela tem um embasamento num sentimento da sociedade? De uma forma geral, a sociedade está mais intolerante, mais impaciente com os jovens? A gente vê um movimento de intolerância, eu acho que ela é também em relação aos jovens, em relação aos jovens universitários e também em relação a vários outros grupos que inclusive são públicos que compõem esses coletivos, contra a mulher, né? É uma intolerância que sempre existiu, mas hoje ela vem se acirrando, contra o negro, né? A gente viu as inscrições racistas na própria universidade, quer dizer, a gente tem também, de um lado, né, uma onda conservadora e um movimento de intolerância, um movimento de xenofobia, né, que vem caracterizando o contexto atual, ainda que a realidade que nós vivemos hoje também seja caracterizada por um outro lado, que é um lado de radicalização das lutas e também de resistência, né? E uma das formas de resistência hoje que os jovens têm encontrado são os coletivos, né? E falando, para a gente concluir, em resistência, em luta, a gente vê também uma força surgindo entre os jovens do ensino médio e que também são combatidos com a mesma violência e repressão. Sim. Então, esse é um exemplo, as ocupações de mais de 200 escolas, né, que ocorreram no ano passado. E agora elas ocorrem em outros estados também. Sim, em outros estados, né, vem acontecendo desde o ano passado, né. Elas são um exemplo de que não existe só uma onda conservadora, de que existe muita radicalização e muita contestação, principalmente no campo da juventude. E é um desafio para as entidades representativas, para os partidos políticos, principalmente os partidos políticos de esquerda, que historicamente abrangeram essa juventude, né, de repensar isso e de acolher, porque esperar isso da reitoria e dos partidos políticos tradicionais, de fato, isso não vai acontecer. Tá certo, Antônio. Então, muito obrigada por sua participação. E fica o convite, então, para todos que quiserem acompanhar o debate amanhã. Em qual horário? 7h30, 19h30, pela internet. As pessoas podem acompanhar, então, por esse endereço que você vê aí no seu vídeo. Amanhã, mais um colóquio. Muito obrigada. Obrigado a vocês. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7h, ao vivo. Tchau. We'll be right back.